para que tenhamos corações contagiantes. A nossa igreja, as nossas vidas, nós como pessoas precisamos ter um ambiente, diga, ambiente da manifestação da graça. Diga, graça. O que é graça para você? Talvez você responda para mim: Pastor Patrick, graça é um favor imerecido. Virou até uma frase rápida e muito boa de se guardar. Mas tem muita gente que não sabe o que é graça. Ou tem às vezes um conceito parcial do que é graça. E não entende verdadeiramente a profundidade do que é agir com graça. Outros pensam que a graça, é apenas um ato de Deus com o homem. Isto é, só Deus pode manifestar graça. Mas quem pensa que é só Deus que manifesta graça, está enganado. Porque a graça de Deus para com os homens é algo transcendental e fantástico. Mas Deus disse para nós manifestarmos também graça com as pessoas. Mateus capítulo 18 tem um exemplo fantástico sobre isso. Mateus capítulo 18, verso 32 ao 35, nesses 3 versos, conta-se a história de um homem que recebeu um perdão fantástico de uma dívida que devia para o rei. Era uma dívida impagável. Ele não conseguia, ele fez o cálculo e foi chamado, falou: olha, você deve aqui R$1 milhão. E ele falou: ô Senhor, não dá para eu, não tenho condição, eu não consigo pagar. E o rei então se compadeceu dele e falou: rapaz, eu sei que você não vai, nem que se você me dá a sua vida, você tinha condição de pagar essa dívida. Então eu vou fazer o seguinte: já que você não tem condição de pagar, ó aqui, ó, tá vendo? Estou rasgando e eu estou te perdoando. O camarada vibra, fica feliz, está saindo do palácio. E quando ele está andando pela rua, ele encontra uma outra pessoa que não estava devendo ele R$1 milhão, mas estava devendo ele uns 100 conto. Só que esse camarada que estava devendo 100 conto não tinha condição de pagar também. E ele falou: me perdoa, eu estou ganhando mal para colocar o dentro de casa e tal, me perdoa. Olha, espera um pouquinho, eu vou pagar vocês, quem está comigo? Eu vou pagar. Só que o texto diz que esse homem que recebeu perdão do rei disse: não vou perdoar coisa nenhuma. Muito pelo contrário, guardas, prenda esse homem, porque ele vai ter que me pagar. As pessoas viram a atitude desse homem e chegou para o rei e falou: rei, sabe aquele camarada que o senhor perdoou ele R$1 milhão? Ele não quis perdoar 100 conto, o rapaz estava devendo ele. E o rei ficou enfesado. Olha bem no versículo 32 ao 35 de Mateus 18. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. E irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. O que nós aprendemos nesse texto? É que quando nós falamos que tem que ter um ambiente de graça, um ambiente de favor, não está falando apenas da graça de Deus a nós, mas está falando da graça que eu libero para o outro. Pessoas que nós achamos que não é digno do nosso perdão, não é digno do nosso amor, não, pessoas que nós achamos que essa não, a gente arriscou da lista de relacionamentos, e eu entender que eu fui alvo da graça do Pai, e a mesma graça que eu recebi, é a graça que eu devo dar. A graça de Deus. E eu amo a Bíblia Sagrada, por quê? Porque a Bíblia Sagrada tem exemplos claros para a nossa vida, e nós temos 2 exemplos fantásticos. Porque, irmãos, a graça de Deus não apenas libera perdão. Repita comigo: a graça não é apenas liberar perdão. A graça produz restauração. Entenda isso, a graça não foi só Deus perdoar. A graça é Deus nos perdoar e ainda nos restaurar. Quem está comigo? José, Gênesis capítulo 51. Capítulo 50, verso 18. Os irmãos de José acham que vão morrer, porque o pai agora morreu, e achavam que José só estava conversando com eles e cuidando deles porque o pai estava vivo. Mas agora o pai morre, e eles ficam roendo a unha, e agora José vai nos detonar, porque ele não fez nada, porque papai estava vivo, Jacó estava vivo. Mas Jacó morre, e os irmãos de José então vêm, se prostram diante de José, e diz: aqui estamos.
seus escravos. Não foi isso que o filho pródigo falou? Não sou digno de ser chamado seu filho, mas trata-me como seus trabalhadores. O que os irmãos de José estão falando? Nós não somos dignos de falar de que somos irmãos seu, porque o que nós fizemos com vocês foi muita trairagem. Mas pelo menos como seu escravo. Faz sentido? Mas olha o que José responde, é fantástico isso. José disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo. O que eu vou fazer? Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim tranquilizou e falou amavelmente. Você pode adorar Jesus por isso? Aleluia. O que acontece nesse texto é que José não apenas trouxe perdão, mas José trouxe uma restauração. José está dizendo: eu não apenas estou perdoando vocês. José poderia falar: estou perdoando vocês, mas você vai lá para a terra de Gaza, para a terra lá, a cidade lá que nós escolhemos para vocês ficam lá, não quero papo com vocês não. Mas José falando: não, relaxa, cara, eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de vocês. Mas aí nós temos outro exemplo de Jesus. Jesus também nos dá um outro exemplo. Paulo vai citar sobre isso, 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 19. Olha o que o texto diz. Tudo provém de Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio e nos deu o ministério. E olha que fantástico. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não leva, agora irmão, olha que coisa tremenda. Não levando em conta e nos a mensagem. Percebe? O que é graça? Graça é liberar perdão. Graça é restaurar a pessoa. Graça é reconciliar. Está aí. E a graça é reconstruir a confiança. Pegou? Porque Deus aqui não está apenas reconciliando. Deus não está apenas reconciliando o homem a Ele. Deus está reconciliando. Agora, eu reconciliei vocês e agora eu vou confiar. Deus confiou em nós a mensagem mais importante do universo. Não é isso que está escrito? E nos confiou a mensagem da reconciliação. Vocês pecaram contra mim, então não vai ser vocês os responsáveis para pregar, para as pessoas reconciliar. Eu vou mandar os anjos, porque vocês me traíram uma vez, pode me trair de novo. Não! Deus os reconciliou a Ele e falou: eu confio, estou confiando a vocês. Tem muita gente que entende graça apenas como perdão, mas não é. Repita comigo: graça é perdão, reconciliação, restauração e confiar novamente. Você pode aplaudir Jesus por isso? Será que você pode manifestar graça às pessoas? Você precisa compreender, querido, que se você foi alvo da graça, você precisa liberar graça às pessoas. O que esse pai do filho pródigo está ensinando? Ele está ensinando que, cara, ele falhou, ele deu mancada. E realmente, eu não sei nem quantas vezes aquele rapaz já tinha feito besteira com o pai. A Bíblia não relata o futuro, o passado. Mas o fato é que quando esse camarada volta, o pai não lançou na cara dele os seus pecados. Inclusive o próprio Deus não fez isso conosco. Olha o que o texto diz: não levando em conta o pecado dos homens. Deus não falou assim: você era uma prostituta, tá? Mas agora eu estou te perdoando. Não. Você era um maconheiro, um idólatra, e agora... Não, Deus não fez isso. Ele não levou em conta, Ele apenas nos reconciliou. Será que é necessário você colocar isso mais em prática? Você tem que liberar, meu irmão. Você é portador da graça, então libere graça para a glória de Jesus.